Fala galera, estamos em Campina Grande, hoje é quarta-feira, estamos de frente à La Suíça, estamos indo para a escola Motiva. Hoje é um dia onde a gente vai evangelizar, a gente foi convidado para falar do amor de Deus, estamos perto do período da Páscoa e a gente vai falar sobre o que Jesus fez na cruz. Ele não foi o cordeirinho, mas ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Acompanha tudo, chama! Então vamos ser boca de Deus para eles aí, vamos tirar um tempo de oração, se Ramon conseguir nos ajudar aí, vamos orar em línguas. Estamos aqui num ambiente onde estamos louvando ao Senhor, estamos orando e eu creio que a presença de Deus está nesse lugar. Eu creio que a presença de Deus ela pode tocar no seu coração, ela pode tocar no meu coração. Diga, Senhor Jesus, nessa manhã eu quero mais. Tivemos a primeira turma agora, está entrando a segunda turma. Acompanha aí o que Deus está fazendo. Beleza? Beleza. E o amor de Deus é tão grande que ele não é somente um cordeirinho, que é para um feriado, que é para uma data, que é para uma passagem, não. Ele morre e aquele sacrifício dele, a morte dele naquela cruz, marca a humanidade, marca a história, marca a minha e marca a sua vida. Ah, Isaac, mas eu não acho Jesus tão extraordinário, não. Tá, beleza. Quem foi que veio aqui na Terra e teve uma vida curta? Jesus viveu só 33 anos. Eu tenho 22. Então é como se daqui 11 anos minha vida acabasse. Não é uma vida longa. Não é como Einstein, não é como outras personalidades que tiveram 60, 70, 80 anos. Perceba que numa vida curta de 3 décadas e 3 anos, Jesus consegue marcar a face da humanidade. A história é dividida em antes e depois de... Jesus não funda uma religião, mas ele desenvolve seguidores. Ele desenvolve pessoas que seguem a ele sem ganhar nada. O que é que você ganha por ser crente? Me diga aí. Perseguição, rejeição, preconceito, afronta. Tem países agora, tem colegas meus que estão agora pregando o evangelho em lugares que se eles falarem que Jesus existe, eles são decapitados. Os discípulos de Jesus, os amigão, os brothers de Jesus, morreram decapitados, apedrejados, afogueados. Todos. Menos João, porque ele subiu lá para a ilha de Patmos e ficou lá, tendo a revelação de Apocalipse. O resto morreu de formas que ninguém aqui queria morrer. Então, Isaac, por que você está falando desse amor de Deus? Por que você está falando desse evangelho? Porque eu quero dizer que Deus se importa com você. Ele mandou o filho dele para morrer naquela cruz, porque você é importante. Do olho, a gente tem algo chamado íris, certo? Na íris do olho, ninguém tem uma íris igual a você. E aí a gente vai descendo, agora você vai fazer assim, ó, com os polegares. A gente tem o que aqui no dedo? Hã? Digital. A impressão digital que você tem, ninguém na face da terra tem igual a você. Agora com essa posição de boca aberta, e assim, você vai andar aqui, só para o pessoal ver, anda aqui. A ciência vai dizer, pronto, stop. Tem que parar na posição, boca aberta e olho arregalado, pronto. A ciência vai dizer que, baseado no nosso tronco, baseado na nossa perna, baseado no tamanho do nosso pé, na formação e tudo mais, a forma que você anda, já tiveram perícias criminais que descobriram quem era o assassino ou quem foi que estava na cena por causa do andado. Porque ninguém anda igual a você. Então ninguém é igual a você na sua arcada dentária, na sua íris do olho, na sua impressão digital, na forma que você anda. Aí outra coisa, dá um grito. Vai, dá um grito. Eu vou dar um grito então. Ei! Dá você agora. Ai! O cara é forte, parece um gladiador. Olha só. A ciência vai dizer que o timbre de voz. Ah, mas tem gente que é humorista, que imita o outro. Tudo bem. Mas a voz que você tem, só você tem. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira dizendo da sua carga genética, do seu DNA, da sua saliva, de muitas coisas que só você tem. Inclusive eu tirei até uma foto aqui e a ciência vai dizer que existem 2 coisas que o pessoal não gosta tanto de falar, mas que, ó, tá aqui um monte de sapato, certo? De vocês ali na porta. Eu tirei agora essa foto. Você é único no seu DNA, nas suas formações genéticas e tudo mais. Inclusive o seu suor é único. Então o seu chulé é único. Pesquisa no ChatGPT e depois me diz. Fala galera, tá sendo uma experiência incrível, né?
nós podemos ver aqui a manifestação de Deus tocando cada adolescente, cada pessoa aqui neste local. Então, eu acredito que eles vão sair daqui transformados e despertados. Então, no próximo, venha fazer parte também. E cura, e milagre. E é ele, Vitinho. Ele que é utilizado na presença de Deus como um apóstolo de cura, de milagre, de libertação. Aquele que os demônios, quando vê, corre dele. Vou passar para ele, Vitinho. La gracia y la paz del Señor Jesus Cristo. Alabemos el nombre de Jesus. Fala galera, acabamos de sair do Motiva. Estamos comendo aqui rapidinho, indo direto para o Rema Prisional. Vou dar aula agora sobre a criação. Na verdade é o curso de introdução bíblica. E aí, acompanha aí. Quer dizer, não pode acompanhar de dentro porque eu não posso filmar. Mas quando eu sair de lá, eu vou aparecer por aqui. Só mudar a roupa, chama, simbora. E agora, vamos para a parte final. São exatamente 5h10, né? 5h09. E aí... hoje o dia foi bem intenso. De manhã tivemos esse evangelismo no Motiva, como vocês acompanharam, uma escola que abriu as portas. Depois saí direto para o Rema Prisional, o curso de introdução bíblica. Os meninos estavam comigo e aí eu queria apenas passar um pouco do que aconteceu lá. Eu já mudei de roupa, já estou agora aqui no Ministério Verbo da Vida. E aí aquela turma, por sinal, a experiência que eu tenho tido no Rema Prisional já é o 3º ano que eu ensino nos presídios, né? E nessa oportunidade eu já pude encontrar mais de 4 alunos que eles estavam no Rema Prisional, a pena terminou e eu encontrei eles na rua, na igreja, caminhando certa vez. E aí eu vejo que essa palavra funciona, essa palavra é real. Na aula de hoje, o objetivo era falar sobre o homem em 3 dimensões. Então eu desenvolvi um pouco sobre o que a gente aprende, né? Que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. Então o corpo ele é apenas uma casa corruptível, mas aquela parte que se conecta com Deus, essa parte que é incorruptível, é o nosso homem espiritual ou o homem interior. E aí desenvolvendo essa temática, falando sobre os princípios, né? Tem vários textos bíblicos sobre cada tópico no que tange espírito, alma e corpo. E aí a direção foi de trazer algumas palavras específicas, um momento de adoração, de desenvolver o homem interior. E aí foi muito forte ver os alunos recebendo mais da palavra de Deus, a equipe toda quebrantada. Você vê que aparentemente eles estão presos na trajetória, né? Eles saem da cela e aí eles fazem uma fila e essa fila nessa fila eles se deslocam até a sala de aula. E aí nessa sala de aula, né? Nesse ambiente de ensino e de conexão e de desenvolvimento da palavra, eles são soltos, então eles não ficam algemados, eles ficam livres para poder escrever, para poder levantar as mãos, para poder adorar. E aí eu recebi uma direção espiritual de trazer para eles a ideia e a certeza de que pode ser que o homem natural, o corpo deles nessa fase esteja preso. Eles estão presos devido a crimes, a delitos. A lei dos homens funciona ao ponto deles terem que pagar os crimes que eles cometeram, mas aí o tópico não é sobre esse. O destaque que chegou ao meu coração é que espiritualmente eles estão livres. Aquelas algemas foram quebradas em Cristo, eles têm a vida eterna. Em Cristo o nome deles está escrito no livro da vida. E por incrível que pareça, numa turma de sala de aula e um ambiente religioso, um ambiente de aula e tudo mais, quando eu perguntei se tinha alguém que queria aceitar Jesus, eu não esperava. Tiveram 7 alunos que levantaram a mão, que aceitaram Jesus e que fizeram a confissão, acreditando com o coração e confessando com a boca. E aí você vê que essa palavra é real, que essa palavra funciona. É bom demais servir a Deus. Na verdade, eles pensam que pra gente é bom, pra eles tem sido bom servir, né? Mas na verdade, pra gente que tem sido bom, né? Como professores, como equipe de trabalho, está envolvido, ver que Deus ele faz, seja numa escola pela manhã, à tarde num presídio, e aí essa palavra de Deus é real. Eu queria estimular você a tentar enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Eu como professor, eu fiz questão de não querer saber qual é a realidade, nem dos alunos, seja de manhã,
Eu não queria saber se estavam sofrendo com ansiedade, com depressão, com algum problema específico. Eu digo, eu não quero saber. E aí também agora no final da tarde, no começo da tarde, né? Eu não quero saber também o que aqueles alunos estão passando dentro do presídio. Eu não quero saber qual foi o crime que eles cometeram para colocá-los lá dentro. Eu só quero olhar com os olhos de Deus. Eu quero olhar com os olhos de compaixão. Esse é o sentimento que precisa ter no nosso coração. O sentimento assim como teve em Jesus, de não se preocupar, de não olhar a aparência, até porque o salmista, né, quando Davi ele está sendo levantado, o profeta Samuel vai dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o coração, vê o exterior, mas Deus ele vê o que está dentro de nós, as intenções. Então eu acredito que naquela turma ali, aqueles alunos não vão ser novos infratores, eles vão ser restaurados. De manhã também na escola foi um tempo assim, de grande acréscimo para a minha vida, para a vida da equipe que estava, para a escola também. E aí eu queria só finalizar esse vídeo tentando te estimular a você não olhar para as pessoas com um olhar natural. Às vezes a gente é muito tentado, e aí na aula hoje com os meus alunos no Rema Prisional, eu falei sobre o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal, ele sim, vai olhar pensando na aparência, pensando no exterior, ou no que essa pessoa é ou deixa de ser, mas aí Deus nos convida a olhar para o homem interior, o potencial que existe, a capacidade que ainda vai ser descoberta. E aí é isso que eu te provoco, olhar como Deus vê, enxergar como Deus enxerga, não como o homem exterior. Na verdade, a Bíblia vai nos dizer que por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então eu tenho muita expectativa de que esse olhar de plenitude do homem espiritual, ele se desenvolva no meu, ele se desenvolva no seu coração, de tal modo que a gente consiga olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, que a gente possa olhar para as pessoas e enxergar, rapaz, existe um potencial aí dentro, existe uma vida aí dentro, existe a vida de Deus sendo despertada e eu preciso olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Eu tenho orado e sempre pedido ao Senhor suporte. Deus, me faz olhar para as pessoas com os mesmos olhos teus. Eu quero olhar para as pessoas com os olhos verdadeiros, quebrantados, sinceros. Então essa trajetória cristã envolve de nós esse coração disponível para Deus. Foi um pouco do que aconteceu hoje. Eu espero que você tenha sido edificado de alguma maneira e que Deus te abençoe. Chama!